Os elementos que compõem a narrativa são o foco narrativo, que é em primeira e terceira pessoa, os personagens, protagonista, antagonista e coadjuvante, o narrador, que tem o narrador personagem, o narrador observador, o tempo, que pode ser cronológico e psicológico, e o espaço. É um conjunto de ações executadas pelo personagem na narrativa, a fim de criar sentido ou emoção na pessoa que está lendo. Ela desenvolve na história. O enredo pode ser uma trama ou intriga que dá vida à narrativa, tipo o esqueleto, e que dá sustentação à história ou desenrolar dos acontecimentos. E todo personagem tem que ter uma lógica temporal. Ele se organiza com a colocação do verbo e a ação, que indica a movimentação do personagem no tempo e no espaço. O tipo de personagem que pode trazer são três tipos, que são os principais. O protagonista é aquele que vive a história, é o foco da narrativa. O coprotagonista é aquele que pode ser o melhor amigo do protagonista ou tem os mesmos objetivos que ele, que dá para enriquecer a história. E o narrador que uma narrativa pode ter é o narrador personagem, que ele quer contar em primeira pessoa, onde você vivencia o personagem, onde você sente as emoções dele, parecendo que você está na pele dele. Também tem o observador, que é aquele que interage em terceira pessoa. Ele sabe os passos do personagem, ele sabe exatamente qual o próximo passo do personagem, sabe tudo sobre o personagem. E aí tem o narrador onisciente, aquele que sabe de tudo que está acontecendo no cenário do outro lado do mundo, quando o protagonista não sabe. E tem um onipresente, que é aquele que está presente em todos os locais ao mesmo tempo. Os discursos da narrativa são as falas do personagem. No discurso, há três tipos. O discurso direto é onde o próprio personagem fala, como por exemplo, numa fala entre dois personagens, eu falo: nossa, eu vou ali comprar um pão para mim. Isso é um tipo de exemplo, discurso direto. O inverso desse, que é o discurso indireto, é aquele onde o personagem não fala a ação, e sim ela é colocada em terceira pessoa, onde, por exemplo, João foi comprar um pão. Isso é um bom exemplo disso. Também há o discurso indireto livre, é a combinação dos dois anteriores, onde você junta eu vou ali comprar um pão para mim, e em seguida você faz uma ação do personagem indo comprar o pão, e lá você fala com a atendente, tudo, você explica para ela o que você quer, obviamente, e coloca o discurso direto e indireto junto. Pode transformar o discurso direto para indireto, mas só que vai ter consequências. Por exemplo, a mudança de pessoa no discurso. Por exemplo, se você está na primeira pessoa, que é discurso direto, você vai passar para a terceira. Também vai haver mudanças de pronomes. Diante disso, também vai ter a mudança do tempo verbal, das pontuações de frase, dos advérbios e adjuntos adverbiais. Por exemplo, quando você coloca: eu vou fazer uma dieta hoje, isso é um discurso direto. Um discurso indireto, quando você fala: e ela me disse que iria fazer uma dieta hoje. Faz a transformação de um discurso para o outro, mudando os pronomes. Por exemplo, no eu, se você estiver na primeira pessoa, o pronome é eu. E você vai passar para a terceira, que é o discurso indireto, você vai colocar ele. Então, a mesma coisa que acontece pro discurso direto, pro indireto, pro direto eu, indireto ele. Então, se você for fazer do indireto pro direto, você coloca ele, que é discurso indireto, aí da terceira pessoa. Aí quando você for fazer a inversão, você coloca eu, que é da primeira pessoa, no pronome. A arte barroca surgiu na Itália no século XVII e se espalhou em diversos países, só que ela ficou mais forte na Espanha e na Austrália. Ela pegou o finalzinho do período do século XVI e foi até o final do século XVIII, em 1580 e 1756. E eles tiveram quatro principais pessoas do barroco, que foram o Bento Teixeira. Uma das obras dele, as obras que ele formou foi Sermões. O Gregório de Matos, que era conhecido como Boca do Inferno,
descrevia as sátiras, por isso o apelido dele. Ele fazia sátiras à igreja, atacava igrejas, mulheres e tudo mais. O padre Antônio Vieira, ele escreveu sermões como Sermões de Antônio Vieira aos Peixes, que descreveu sobre as virtudes dos homens. E o Luís de Camões, a das obras dele, ele fazia sobre o contexto.